tem crescido constantemente e com ele tem algumas dúvidas sobre os filhos menores de idade, sobre com quem fica a guarda, quais são os direitos e deveres do pai, de que maneira é feita a partilha de bens e também como ficará a guarda dos filhos. A advogada Lindamir Paiva vai nos responder esta e outras perguntas. Na verdade, quando a gente fala em separação dos pais, a guarda ela é determinada como compartilhada ou como guarda unilateral. O que vai determinar essa forma de guarda? O melhor interesse da criança. A regra é a guarda compartilhada. Se houver boas condições dos pais, se for consensual, mesmo havendo litígio, também poderá ser determinada como compartilhada, porque é uma forma do filho ter um desenvolvimento saudável e conviver tanto com a família paterna quanto com a família materna. No entanto, se por um acaso não houver a condição desse exercício de guarda compartilhada, se houver algum risco para a criança, se não for o melhor interesse dela, a guarda será fixada unilateralmente, somente para um dos pais, só para a mãe ou só para o pai, e reservado o direito de convivência do outro genitor, né? Que é o que a legislação fala em direito de visita. Mas já está bem rechaçado isso aí. É até estranho a gente falar direito de visita para pai ou para mãe, porque pai e mãe não visita filho, né? Na verdade é convivência. E quais são os deveres e direitos do pai? O pai, numa situação da guarda ser da mãe, aí nós temos os direitos são iguais, né? Se compartilhada, ele vai usufruir dos mesmos direitos e mesmas obrigações. Obrigação de pagamento de pensão alimentícia, porque a guarda compartilhada não exime o pagamento da pensão alimentícia. Então, pagamento de pensão, dever de sustento, dever material, dever de provimento moral, né? Dever de convivência, porque a convivência do filho com o pai e com a mãe é o que vai determinar, às vezes, um desenvolvimento saudável dele, né? Uma criança que vai crescer emocionalmente estruturada. Então, a obrigação é de preservar pelo desenvolvimento saudável do filho. E os direitos, principal dele é o direito de convivência. E quais são os critérios da pensão? Então, a pensão alimentícia, nós vamos falar assim, que a pensão ela é determinada de 30%. Não existe uma legislação que fale que o percentual da pensão alimentícia vai ser 30%. O que é usado para fazer esse cálculo é o parâmetro. São duas coisas, parâmetro da necessidade do menor e da possibilidade de quem paga, no caso do pai, né, que nem você me questionou. Vai se analisar qual que é a despesa dessa criança, quanto que ela gasta com luz, com aluguel, com água, com mercado, com farmácia, né? E qual que é a possibilidade desse pai? Ele ganha muito, ele ganha pouco, porque às vezes a despesa da criança pode ser infinita, pode ser 10 mil reais, mas o pai tem um rendimento de 2, então ele não vai ter como fazer esse pagamento proporcional, né? Então, a pensão ela sempre vai ser fixada com base no binômio possibilidade de quem paga, que é o pai, e necessidade de quem recebe, que é a criança. Se caso o parceiro ele não concorda nem com o divórcio, nem com a guarda, o que é feito? Ninguém é obrigado a permanecer casado, né? Então, nessas situações, não havendo concordância, não havendo um acordo entre as partes, ele vai ser feito de forma litigiosa perante o judiciário. Então, será ajuizada uma ação de divórcio, ou no caso de uma união estável, uma dissolução, e para separação e também para fixar a guarda dos filhos. E aí é onde a gente vai cair naqueles parâmetros que eu falei, ver se há a possibilidade de uma guarda compartilhada, porque é a regra, ou se não for do melhor interesse da criança, ser fixada de forma unilateral, reservando o direito de convivência. E como é feito para garantir o bem-estar da criança? O bem-estar da criança, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, vem lá da Constituição Federal já, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil, sempre quando a gente fala a respeito de direitos de guarda, separação dos pais, o que sempre vai se preservar é o melhor interesse da criança. O que é preservar o bem-estar dela? É preservar o desenvolvimento saudável, assistência material, assistência moral, assistência educacional. Então vai estar ligado, o bem-estar do filho menor vai ser preservado, o pai e a mãe observando os direitos e obrigações deles referente à criação dessa criança. E como que é feita a partilha de bens do divórcio? A partilha de bens do divórcio, ela vai depender do regime de casamento. Quando se fala em casamento, ninguém casa para separar, né? Geralmente é o que fala, mas a gente tem que ter a noção que o casamento ele vai acabar de qualquer forma, seja pelo divórcio ou seja pela morte. É uma coisa finita.
Quando nós falamos em casamento, quando você vai casar, você escolhe o regime de bens do seu casamento, que ele poderá ser o da separação total de bens, comunhão universal de bens, no caso da união estável também, que é a comunhão parcial de bens, e tem um pouco utilizado, que é a participação final dos aquestos. Então, o divórcio, a partilha de bens, ele vai depender do regime que você escolhe na hora do casamento ou quando na união estável, na comunhão parcial. O mais comum é a comunhão parcial de bens, tanto no casamento quanto na união estável. E aí, nessa situação, vão ser partilhados os bens que as partes construíram de forma comum no decorrer da união. Durante o processo de divórcio, como fica a situação da guarda dos filhos e também dos bens? A guarda dos filhos, mesmo num processo de separação onde não há consenso e vai depender ainda de uma decisão judicial, ela pode ser determinada liminarmente, né, por meio de uma tutela de urgência, quando se ajuiza a ação, e vai fixar se ela vai ser compartilhada ou vai ser unilateral, como que vai ser exercido o direito de convivência do outro genitor, o pagamento de pensão provisória. E nessa situação, então, a guarda dos filhos, ela pode ser regulamentada no início desse processo de divórcio, se não houver acordo. E quanto à questão da separação dos bens, da divisão dos bens, é uma questão extremamente minuciosa, porque vai depender muito do regime de casamento que as pessoas têm, né, na hora de casar, ou no caso da união estável e da comunhão parcial, e uma regra que o que é comum é sempre o homem ficar na administração desses bens, né? Quando ocorre do homem ficar na administração dos bens, a mulher, naturalmente, ela deixa de ter esses rendimentos, de manter o padrão de vida. E aí é onde a gente tem uma situação que poucas pessoas sabem, mas extremamente interessante, que a mulher também tem direito à pensão alimentícia, em compensação a essa administração dos bens que é feito unicamente pelo marido. Então, durante esse processo de divórcio, processo de separação, a administração dos bens e os rendimentos ficando unicamente com o marido, é possível pleitear judicialmente a fixação de pensão alimentícia compensatória pelos bens que ficaram, pelos rendimentos e pelos bens que ficaram com o marido. Então, todo esse processo, como vai ser a partilha dos bens? Vai depender do regime de casamento e é uma tramitação longa. Processo que é litigioso, de divórcio, de separação, que envolve bens, não é uma coisa rápida. Então, vai depender da tramitação judicial até que se chegue, faça uma instrução do processo, comprovar os bens que tem, as dívidas e, no final, realizar a partilha de acordo com o regime de casamento que eles escolheram.